Abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 8 diz assim: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso, também de um a esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Digam graças a Deus. Vamos parar aqui sobre esses dois exemplos, hoje nós vamos utilizá-los, que foi Abraão e Sara. São chamados no meio bíblico de os pais da fé, porque foi o primeiro casal que acreditou firmemente, ou digamos 100% em Deus. Porque muitas vezes nós fazemos declarações, falamos da nossa fé, mas a nossa fé não é 100% em Deus até que apareçam as adversidades. Esse casal, chamado Abraão e Sara, esse casal teve revés nas suas vidas. Eles tiveram uma fé 100%, mas eles tiveram medo, eles tiveram dúvidas, eles tiveram incertezas, eles tiveram erros, que muita gente acha que se você mencionar e falar dos erros, você estará falando mal da vida deles, do que eles fizeram. Não, irmão. O único perfeito que existe e que não há falha nenhuma é Deus. Agora, nós podemos ser de Deus, sermos santos, podemos ser eleitos de Deus, podemos ter todas as coisas de Deus, mas não signifique que você não vai ter deslizes, que você não vai temer, que você não vai ter revés, que você não vai ter momentos de dúvidas, de incertezas na sua mente, no seu coração. Isso vai ocorrer. Mas não sei se você prestou atenção no que nós lemos, mas aqui tem um versículo que a gente não pode nunca, jamais deixar que esse versículo ele possa sair da nossa memória. Porque a Bíblia nos mostra que eles tiveram por fiel, que é o versículo de número 11. E todos eles, não só Abraão, não só Sara, mas todos os homens de Deus só venceram porque tiveram por fiel aquele que o tinha prometido. Você pode ter momentos de desânimo, você pode ter momentos de instabilidade. Quantas vezes esse mês agora, dia 18 de abril, tem 24 anos que eu estou no Evangelho, pregando a palavra de Deus. Quantas vezes me deu vontade de desistir, irmão? Não do Evangelho, mas desistir de ser pregador. Desistir de pregar. Eu já fui com a chave no meu bolso, decidida a chegar lá e falar, não quero mais. A minha esposa, que é testemunha, né? Por exemplo, várias situações eu conversei com ela, a gente estava já pronto para poder fazer aquilo dali, e Deus conduzia as coisas para outro lado. Por quê? Porque às vezes, embora você creia em Deus, você acredite nele, às vezes você não vive a fé
100% na sua vida o tempo todo. Vai ter momentos que às vezes a sua fé vai estar 20%, talvez 10%. Que você, quantos entram aqui por essas portas prometendo para si mesmo, hoje é o último culto que eu venho, não vou participar de culto mais não, vou largar para lá. Você vem às vezes arrastado, você vem às vezes cansado, você vem às vezes assim, quase aquela formalidade, eu vou porque eu tenho que ir. Mas não está aquela coisa como antes você possuía, aquela determinação, aquele empenho, aquele esforço. Você não tem mais aquilo foi embora. E aí quando você pensa em largar, você pensa em desistir, aí vem uma palavra de Deus e puf, sacode você novamente. Epa, está amarrado, demônio, aqui não. Agora que eu vou me firmar com Deus, agora que eu vou me consagrar, agora que eu vou orar, agora que eu vou me dedicar mais. Por quê? Porque a promessa de Deus, o teor dela, a palavra de Deus, é despertar a gente, é jogar a gente para cima, é acordar, é mexer com a gente, é provocar uma reação positiva em nós. Se a palavra de Deus não provocar uma reação positiva na minha vida ou na sua, irmão, a gente não está escutando Ele. Porque se a gente escutar o que Ele fala, aquilo vai nos provocar, aquilo vai tirar de nós uma reação. Você quer ver só? É uma coisa esquisita, mas está na Bíblia. Eu não posso falar contigo que isso não seja verdadeiro, porque está nas Escrituras. Mas olha o que ela fala. Tiago, capítulo de número 1. É esquisito por causa disso. Vamos ler. Vamos ler por que é esquisito. Bora lá. Ontem eu estava conversando com um amigo meu. Ontem não, foi anteontem. E a gente estava falando um pouco sobre isso aqui. Deixa eu ler que eu vou falar contigo onde foi que entrou minhas palavras. Posso ler? Versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria. O quê? O que são tentações? Problemas, perdão. São problemas, sofrimento, lutas, dificuldades. E Tiago está dizendo, meus irmãos, eu sei que vocês não são sadomasoquistas, porque o sadomasoquista é aquele que gosta do sofrimento. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quando tudo está certinho, está dando tudo errado. Como assim? Deixa eu te explicar. Se tudo está dando certinho, está tudo errado. Em que sentido? Em que sentido? O sentido do seguinte, meu irmão, que a nossa vida 100% não será só um mar de rosas. Você nunca vai estar 100% sem nenhum problema. Por quê? Você sabe, por exemplo, que um homem, que Deus deu para ele uma sabedoria que nenhum outro, a não ser Jesus Cristo, no qual é Deus, a possui. E quando esse cara adquiriu toda essa sabedoria, o que esse sujeito fez? Ele largou a Deus. Você vê que o próprio Deus disse, ó, nem antes e nem depois de você vai ter esta sabedoria que eu lhe dou. E com toda essa sabedoria, como disse um irmão outro dia atrás para mim, como é que esse cara foi tão sábio e foi tão burro? Pois é. Toda a sabedoria que ele teve, levou ele a se afastar de quem? Daquele que deu a ele toda a sabedoria que ele possuía. Então, falando cá para nós, aquela sabedoria dada a Salomão o prejudicou, o atrapalhou. Que se ele não tivesse alcançado toda aquela sabedoria, talvez na sua procura por ela, ele não tivesse feito o que ele fez. Olha que coisa interessante. Então, em outras palavras, por mais que Deus te abençoe, Deus te conceda a graça dele na sua vida e Deus te dê as mãos, você nunca estará 100%. Por quê? Porque se você tiver 100%, você larga ele.
Por isso que você pode ver que Tiago está usando esse termo, que ele está falando para crentes, digamos assim, de passagem. Ele está falando para o povo de Deus. Quando vocês enfrentarem problemas, eu quero que vocês enfrentem os problemas com um sorriso de orelha a orelha. Eu quero que vocês enfrentem os problemas sorrindo, alegres. Por quê? Porque esses problemas têm uma conotação de quê? De mostrar qual é o tipo de fé que você possui. Porque se os problemas vêm, as lutas, as dificuldades, o sofrimento vêm, e eu caio naquele queixume, naquela murmuração, naquela reclamação, e eu caio naquela coisa daquele maracujá de gaveta, aquela cara de maracujá de gaveta, aquela amargura, Deus, por que disso, por que daquilo, por que isso, por que foi, por que vem. E eu caio nessa situação, meu irmão, isso vem para demonstrar a minha fé. Problemas vêm, sofrimentos vêm para demonstrar que tipo de fé que eu possuo. Em outras palavras, é para mostrar a mim mesmo o quanto eu creio neste Deus que eu afirmo acreditar. Você pode ver mais ou menos, Pedro, cheio de si, Jesus vira para ele e diz assim: Pedro, Satanás pediu para te ensinar a andar, mas eu já roguei ao Pai por ti, e quando você mudar, ajude os seus irmãos. Pedro diz: se tiver que morrer por ti, eu morrerei, se tiver que ser preso por ti, eu serei. Jesus disse: você perdeu a oportunidade, você devia ter ficado calado. Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pedro não queria negar Jesus, queria? Mas por que ele negou? Porque ele diz assim: se está cortando a madeira verde dessa forma, metendo um porrete nele e Deus não fez nada, Deus vai defender? Eu vou ficar quieto no meu canto, não vou falar nada. Pelo contrário. Ah, tu é parecido. Não, não sou, nunca vi esse homem, não conheço. E você estava com eles, que eu vi você com... Não, nunca tive com esse camarada. Por que ele mentiu? Porque Pedro, na cabeça dele, se alguém pegasse a Jesus e prendesse, Jesus chegaria lá e faria assim com a fechadura. E a fechadura cairia e saía da porta. Como Jesus não fez, Jesus estava levando o porrete nas costas, Pedro falou assim: eu que não vou dar meu nome para isso. Entendi nada, né, irmão? Não sei porquê, sabe, pastor? Não sei por que Deus está me deixando passar por isso. Pois é, quanta gente confuso por causa da falta de fé, porque na hora, meu irmão, quem aqui estiver passando por algum tipo de sofrimento, seja ele na família, seja ele físico, seja ele material, seja ele espiritual, qualquer tipo de sofrimento que você estiver enfrentando, saiba de uma coisa: você está sendo provado. Em que sentido? Da sua fé. Por quê? Porque ele diz: quando você cair em várias, Tiago está dizendo, pode ser que não vai ser só um problema não, e talvez não vai ser um problema light também não, vai ser um problema daqueles cabeludos ou vários cabeludos. Ao mesmo tempo cairão sobre a sua vida. É como se você pensasse e chegasse a imaginar: Deus esqueceu de mim e eu devo ter jogado pedra na cruz. Não, você não jogou pedra na cruz e Deus não esqueceu de você. Você está sendo testado na sua fé, até que ponto ela vai, até que ponto você pode aguentar, sofrer ou enfrentar adversidades pela fé. Por quê? Porque veja bem, o versículo de número 3, ele diz assim: sabendo que a prova da vossa fé, o que ela produz? O que ela opera? Paciência. O que é paciência? A minha mãe dizia: quem corre cansa, quem caminha alcança. É aquela pessoa que nunca desiste. Você não pode correr, então você vai caminhando, mas você não para. Ah, porque se eu não alcançar isso, logo eu não sei o que vai ser da minha vida. Não, irmão, a fé
ela não busca um resultado imediato. A fé, ela busca um resultado a longo prazo. O que é de gente que chega nas igrejas e diz assim: se até o final deste mês, hoje é que dia é hoje? 23. Se até o dia 30 Deus não me der a bênção, acabou. E o que a fé nos diz? A fé não diz que Deus vai me dar hoje, a fé não diz que Deus vai me dar amanhã, a fé diz que a certeza que eu tenho no meu coração, a confiança que eu tenho no meu coração, a Bíblia define ela dizendo exatamente assim: a fé é a certeza das coisas que você espera e a prova daquilo que você não vê. Você não enxerga, mas você está vendo. Vendo onde, pastor? Meu corpo está debilitado, meu bolso está vazio, minha conta não tem nada, minha mulher saiu de casa, meu marido foi embora, meu filho está nas drogas, eu não estou vendo melhora nenhuma. A fé é o que é mesmo? O que é mesmo a fé? Ah, tá, é a certeza. Certeza do que mesmo? Daquilo que você espera. Então você está esperando marido de volta, está esperando filho liberto, você está esperando prosperidade na sua vida? Estou. Então como é que você vai agir? Você vai manter como se você já tivesse tudo isso de posse nas suas mãos. Você vai agir de cabeça erguida, você não vai ficar lá, porque até agora, sabe, porque eu sei que está escrito, tem uns que vêm comigo bem assim, eu sei que está escrito, pastor, mas até agora não aconteceu nada. Por quê? Porque você não está esperando. Quem está esperando não vai questionar Deus acerca de dia, nem de tempo, nem de hora, porque o que há de vir, virá e não... A fé não opera no meu tempo, ela opera no tempo de Deus. E o tempo de Deus é o tempo que eu estou esperando. Ele está dizendo, a fé, ela produz paciência. A questão de nós enfrentarmos adversidades é produzir em nós o quê? Perseverança, tornar a gente aquela casca grossa. Pô, mas esse sujeito não desiste nunca. Aí você ainda diz, além de brasileiro, eu sou crente. Porque diz que brasileiro não desiste nunca, né, irmão? Então, além de brasileiro, você é crente. Então, você é crente, não crente até o diabo, é? Aí você é cristão, então você não desiste porque você é cristão. Por isso que ele diz, versículo 4, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais o quê? Perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com quê? Com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, Tiago está definindo e dizendo, olha, se você é inconstante, se você é aquele que de manhã você está 100%, de tarde você está 50% e de noite você está 20%, você não vai receber de Deus nada não. Você tem que equiparar e equilibrar a sua fé e você tem que manter ela num patamar. De que forma? Porque se você ficar... Uma hora você está para cima, outra hora você está para baixo. Uma hora você está crente, outra hora você está incrédulo. Uma hora você está disposto, outra hora você está duvidoso, você está receoso. Mas pastor, o senhor falou que esses homens e essas mulheres também da Bíblia tiveram momentos de dúvida, de medo. Sim, mas lembra do versículo que eu li para você de Hebreus 11:11. Eles tiveram por fiel aquele que fez as promessas. Esses homens tiveram momentos de instabilidades em suas vidas, mas o que eles fizeram? Quando uma vez Deus reativou as suas promessas, esses homens se estabeleceram nela. E uma vez estabelecidos nela, ela veio se cumprir. Lembre-se, Deus só fará chegar na nossa vida o que nós esperamos
dele. Se nós não esperamos, ele não vai fazer chegar nada na nossa vida, não. Gênesis 17. Abra aí na tua Bíblia, por favor. Gênesis 17. É engraçado, sabe? Eu estava lendo isto aqui. E todo mundo só atenta, né? Para o momento em que Sara riu. Mas ninguém vê que Abraão também riu, né? Ninguém presta atenção. Nunca vi pastor nenhum falar. Até eu mesmo eu peguei e falei assim, gente, eu nunca falei desse negócio que Abraão riu também. A gente só fala da incredulidade dos outros, né, irmão? E principalmente das mulheres. Também foi as mulheres que derrubou a gente lá no Éden, foi as mulheres que comeu fruto, foi essa que enganou a serpente. Acho que é por causa disso. Vamos embora. Você sabe. Gênesis 17 começa aqui, olha, vamos manter aqui o nosso texto. Sendo, pois, Abrão da idade, de quantos anos ele tinha? 99 anos. Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei minha aliança entre mim e ti, multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, calma aí. Vamos parar aqui no que Deus falou e deixa eu falar contigo uma coisa. Abraão, ele tinha saído, lá no capítulo 12, ele saiu de lá de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, que atualmente hoje seria o Iraque. Abraão saiu de lá, ele tinha quantos anos quando ele saiu de lá? Quantos? Eu escutei alguém falando aí. 75 anos. Está lá em Gênesis 12, para quem não sabe, depois você dá uma olhadinha e leia. Eu acho que eu estou com um plano de leitura da Bíblia, do Velho Testamento em 100 dias, eu acho que eu vou passar para vocês. Eu passei para os pastores, e acho que passei para os obreiros. Não sei se a pastora Beth está cobrando isso deles, que dos pastores eu estou cobrando. De fazer essa leitura do Velho Testamento em 100 dias. Depois o Novo Testamento a gente vai negociar. Mas não, tem que ler, irmão. Às vezes, várias vezes você vai lendo e você vai descobrindo coisas. E você vai pegando coisas. Então, Abraão tinha 75 anos, Gênesis 12. Deus chama ele para ele sair de lá de Ur dos Caldeus, e ele sai para um lugar que Deus o mostraria. Abraão não sabia se esse lugar existia, se esse lugar não existia. Deus falou que tinha, ele largou sua família. Teve fé, teve ou não teve? Teve ou não teve? Ele largou sua família, ele largou sua terra, o lugar onde ele nasceu. É difícil, irmão. Eu tenho gente, por exemplo, que eles até querem fazer a obra de Deus, mas se tiver que sair daqui do Pará, de perto da mamãe, de perto do papai, de perto do filhinho, do vovô, não, pastor. Tem uns que às vezes eu mando aí para o interior do estado, eles de vez em quando vêm aqui, tem que passar uns dias aí, todo mês eles vêm, e tem que passar uns dias com a família, para matar a saudade. Você vê, Deus manda Abraão sair definitivamente e não voltou mais lá não, ele não voltou mais não, irmão. De onde ele saiu, não. Para lá ele foi viver. Largou tudo, deixou tudo para trás e foi viver uma vida nova. Não, Deus chamou ele para ele poder viver. Aí veja bem, quando Abraão saiu, ele saiu porque Deus prometeu. O que foi que Deus prometeu para ele? Sem olhar lá em Gênesis 12. Deus fez uma promessa e ele saiu por causa disso. Far-te-ei uma grande nação. Bom, Abraão já estava casado com a sua meia-irmã, Sara. Presta atenção, irmão. Deixa a sua unha para depois. Veja bem, Abraão estava casado com Sara, já tinha algum tempo, e não tinha filhos. Abraão já era um homem, digamos assim, mais ou menos
Ele não era um cara que vivia passando necessidade, mas também não era um cidadão abastado. Ainda tinha necessidades. Deus prometeu abençoá-lo financeiramente, mas tinha algo que Abraão esperava, tinha expectativa todo ano e nada. Era um filho. Ele já está com 75 anos. Sara era mais nova do que ele. Mas naquelas alturas, já era para Abraão ter tido um filho. E Abraão não teve. E Deus chega para ele e diz: sai daqui, pega tudo, sai de perto, vai para onde eu te mostro, e eu vou fazer de você uma grande nação. Você não vai dar conta de contar, vai ser como as estrelas dos céus, como a areia da praia e do mar. Opa, era o sonho de consumo de Abraão. Deus mexeu no que ele mais queria. É o filho, é o que faltava. Abraão então arruma tudo e vai-te embora. Só que aqui já tinha passado 25 anos praticamente. E cadê? Cadê o filho que Deus prometeu? Cadê Abraão só tinha Sara, seu sobrinho Ló, só tinha os seus 300 escravos que trabalhavam para ele. E Abraão chega com o Senhor Deus. Gênesis 15, ele disse: Senhor, o que hás de me dar se até agora eu ando sem filho, e o herdeiro da minha casa é Damasceno, o Eliezer. E Deus disse: esse não será o teu herdeiro. O que sair das tuas entranhas será o teu herdeiro. Ok, então Abraão compreendeu. Bom, então não é um escravo, né? Vai ter que ser de dentro de mim. Então vamos fazer o seguinte. Sara, você ouviu, né, minha filha? A gente já vem tentando, desde que o Senhor falou, já tem 20 e poucos anos. A gente vem tentando isso aí. Será que Deus não quer que a gente faça alguma coisa? Irmão, a pior desgraça do crente é quando ele começa a procurar o que Deus quer que ele faça. Meu filho, o que Deus quer que você faça, chegar na hora que você estiver pronto para fazer, Ele vai te mandar. Tem hora que eu falto perder minha cabeça de paciência com alguns irmãos. Pastor, porque eu quero saber o que é que Deus quer que eu faça. Na hora que tiver, na hora, Ele vai te mandar, meu irmão. Ai de você se você não fizer. Mas tem gente que Deus não está mandando ele fazer nada e ele quer fazer alguma coisa. Tem uns que até acham que só são espiritualmente saudáveis e fortes e abençoados se estiver com o uniforme da igreja, se estiver fazendo algum fato, alguma coisa relacionada a um cargo, a um ministério. Só ele não se sente suficiente de ser salvo. Às vezes nem salvo é, ou nem preparado está, mas quer fazer alguma coisa, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu me sinto morto. Morto já está. Não está vivo ainda. Às vezes está igual Abraão, está igual Sara, caçando, tentando ajudar Deus com alguma coisa. E aí Sara teve uma brilhante ideia. Já sei, Abraão, se é de Deus. Se vai sair de dentro de você, meu velho, então está aqui a minha serva, minha escrava, lindona, bonitona, com a minha bênção, deite-se com ela. Abraão virou e disse: eu vou fazer esse sacrifício. Sara, isso é de Deus mesmo. Isso é do Espírito Santo. Eu não vou falar isso, que eu estou blasfemando já nessas alturas, né, irmão? Julgando Abraão, aí eu não posso julgar ele. Mas falar eu posso. Falar do que ocorreu, eu posso falar que está escrito na palavra de Deus. Abraão então se deitou com Agar e gerou um filho com ela. Como o filho ia sair de dentro de Abraão, que foi o que Deus falou em Gênesis 15, no Gênesis 16, Sara manda ele deitar com a escrava. E aí eles têm um filho. E quando eles têm um filho, parece que então a questão está resolvida, né? Abraão já estava agora com um filho de 13 anos de idade, que era o Ismael. Passa-se quase 25 anos, e Deus chega para ele e disse: Abraão,
Anda na minha presença, meu filho. Seja perfeito. O homem só tem como andar na perfeição divina se for na presença dele, irmão. Se não for na presença de Deus, não tem como a gente ser perfeito. E Deus pega e diz para ele: eu vou colocar minha aliança entre mim e ti. E aí olha o que Deus faz. Versículo de número 15. Disse Deus a Abraão. O capítulo 17 é Deus falando. Se você quiser ouvir a voz de Deus, pega esse capítulo 17 e destrincha ele, esmiuça ele, estuda versículo por versículo, você vai escutar Deus falar com você. Principalmente quem precisa de fé ou de milagre. Diz assim: disse mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar. Irmão, olha, eu estava estudando isso aqui, Deus me deu uma mensagem muito bonita sobre casais nisso aqui, mas isso é para outro dia. E hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Engraçado, né? Que eu nunca vi na Bíblia Deus dizer que Maria é mãe das nações. Mas na Bíblia está dizendo que Sara é mãe das nações. Se nós temos uma mãe, a nossa mãe é Sara e não Maria. Pode pegar a sua Bíblia no Novo Testamento e verificar se Deus fala alguma coisa que Maria seria mãe das nações. Pega, estuda e desafia. Se provar, pode vir aqui, que a gente toma um café pago por mim, do jeito que você quiser. Então ele está dizendo aqui: Sara será mãe das nações, de todos os povos. E vai sair dela. Vai sair, reis sairão dela, povos sairão dela. Um casal abençoado, irmão, só sai gente boa. Coisa séria. Mas vamos lá. Então caiu Abrão sobre o seu rosto. E o que aconteceu com ele, irmão? E riu. Irmão, o mesmo motivo que levou Sara a rir, foi pelo mesmo motivo que Abraão estava rindo. Por quê? Porque para Abraão, irmão, caso de promessa de Deus para ele estava encerrado. Por quê? Porque ele já tinha melhorado financeiramente, mais ainda do que quando ele saiu de Ur dos Caldeus. Ele já tinha melhorado, né? Já tinha ouro, prata. Gênesis 3 diz que ele era rico, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha servos, ele estava financeiramente próspero. Não tinha mais necessidade de Abraão. E agora ele já tinha um filho também, que era o Ismael. Só que Deus está dizendo para ele: Abraão, eu vou te dar um filho, mas é da tua mulher. Não é da... Perdoa a expressão da palavra, Deus não usou, tá, irmão? Eu não vou usar essa palavra também, não. Eu vou esquecer. Deixa essa palavra para lá. Deixa só para meu entendimento aqui. Eu não vou usar da sua escrava, o filho da sua escrava. Vai ser o filho da sua mulher, que é o filho da sua aliança. Ô querido, se você tem filho fora do seu casamento, Deus pode abençoar, mas não quanto filho da sua aliança. O filho da aliança, Deus tem compromisso com ele. O filho fora, Deus até abençoa, mas não como o filho da aliança é abençoado. Por quê? Basta você pegar o paralelo aí, você vai ver. Deus não deixou de abençoar o outro, não. Mas o compromisso de Deus era com aquele filho, com a mulher da aliança que tinha Abraão. Ou seja, filho do relacionamento correto, da forma correta aos olhos de Deus. E o relacionamento correto aos olhos de Deus é o relacionamento de homem e de mulher. Não é o relacionamento de um homem com sua amante, ou vice-versa. Então ele diz aqui, olha, vamos lá, que não é sobre isso que eu vou falar, não estou falando sobre casal, mas diz assim: e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. O que Abraão tinha, irmãos? O que ele tinha, irmão? O que ele tinha, irmãos? Ei, o que Abraão tinha? O texto está nos mostrando aqui o que ele tinha. Mas ele não é o pai da fé? E o que ele tinha aqui? Dúvida. Por que ele riu?
De novo com esse negócio de 25 anos atrás. Para mim isso já é um assunto encerrado. Eu quero te dizer uma coisa, você pode enterrar o que você acha que deve ser enterrado e deixar para lá o que você acha que deve ser deixado. Mas Deus não desiste de seus planos. E se Deus está mexendo nos planos dele na sua vida, é porque ele não vai deixar de cumprir o que ele prometeu. Muitos planos há no coração de um homem, mas os desígnios do Senhor é que serão estabelecidos. Isso está em Provérbios 16, versículo 3. Deus não vai deixar de cumprir o que ele planejou para você. Você pode ter desistido. E ele vai voltar a mexer novamente nesse assunto contigo. Por quê? Porque ele vai precisar da sua fé para cumprir até aquilo que você já desistiu. Mas, pastor, eu não espero mais isso. Abraão não esperava, está claro aqui que ele não esperava mais. Para ele já tinha encerrado esse assunto. O filho era Isaac, Deus chega, o filho era o Ismael, e Deus chega aqui e diz, não, Abraão, o filho vai sair de você e vai vir contigo. Ele diz, mas Senhor, eu esperei isso 25 anos. Vai nascer um garoto a um velho de 99 anos, Senhor. É possível isso? E a minha mulher já está coitada. Já era, não tem como. E aí o que Abraão fala com Deus? Versículo 18. E disse Abraão a Deus, quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. O que Abraão está falando com Deus aqui, irmão? O texto não ajuda a gente. Mas o que Abraão estava dizendo para Deus era assim, é melhor só deixar Ismael, que ele já está aí. Não mexe com isso mais não. Você já pegou alguma vez na sua vida, você já pegou você dando opinião para Deus? Ainda bem, né, irmão, que ele é pai, né? Porque se ele não fosse pai, ele ia torcer o nosso pescoço e te dizer assim, desde quando eu preciso da sua opinião para fazer o que eu quero? Tira essa colher enferrujada daqui, rapaz. Deus está dizendo para ele, eu vou te dar um filho, vai nascer da tua mulher, vai vir do ventre dela, a mulher da tua aliança, eu vou abençoar ela. E ele, lá vem outra vez, eu levei 25 anos para superar essa história. Levei 25 anos para esquecer isso que o Senhor falou, para conformar aqui com o escravo, filho da escrava. Já está, Senhor, já é Ismael, deixa ele aqui. Que seja ele, que o Senhor aceita, que o Senhor receba ele. Né, irmão? Quantas vezes nós tentamos negociar com Deus? Deus chega, vamos abrir esse caso, você diz, não, é melhor largar isso para lá. Eu vi uma irmã lá no Rio de Janeiro, o nome dela é Ariete, ela era enfermeira, ela frequentava a igreja e ela estava divorciada do marido, com quem ela se relacionou menos de um ano, o marido deixou ela grávida e sumiu no mundo. E eu não fazia reunião sentimental lá no Rio de Janeiro. E de repente me cismei, coloquei no coração de fazer reunião sentimental e eu fui fazer. E eu chamei, falei, ó, quem tiver problema sentimental pode vir que Deus vai resolver. E a Ariete, eu olhei para ela e disse, inclusive você, irmã, você vai participar dessa reunião. Ela falou, eu, pastor? É, a senhora também. Eu não queria marido, né? Mas se Deus quer, eu vou participar dessa campanha. E começou a participar da campanha. E foi, conversa vem, campanha vai, campanha vem. E lá estava a Ariete na reunião sentimental, sem saber o que Deus queria. E ela não queria, não. Ela queria dar os pitacos dela lá, as opiniões dela lá. E de repente, um dia, chega a Ariete com um moço dentro do meu escritório e disse assim, pastor, eu não tenho mais pai, eu não tenho irmãos, eu tenho o senhor é meu pastor, tenho muito respeito pelo senhor e a sua opinião para mim vale muita coisa. Eu vim trazer esse moço aqui para o senhor conversar com ele. Eu falei, quem é esse moço? Tudo bem, irmão? Ele era lá da nossa igreja. O senhor conhece ele? Eu falei, conheço. Nós batizamos ele há uns dias atrás aqui.
O senhor está de brincadeira comigo, pastor? Estou não. O que aconteceu? Aquele era o marido dela, de 20 anos atrás. Que ele sumiu, que ninguém sabia por onde é que ele estava. E esse homem morava lá pelo interior do Rio de Janeiro, e de repente deu um retrocesso nele. Ele cismou de voltar lá para o lugar onde ele vivia antes, que era Duque de Caxias. E ele resolve procurar uma igreja. E qual é a igreja que ele procura? A Igreja da Graça, onde estava a esposa dele. A ex-esposa, né? Porque estavam divorciados. Só que ela frequentava o culto da noite e ele frequentava o culto da manhã. E eles nunca se encontravam. E ele se converteu, ele se batizou, ela já estava lá um tempão com a gente. E ela não acreditou quando ele falou que estava lá na nossa igreja. Deixa de ser mentiroso, eu sou de lá. Como é que você está lá? Eu nunca te vi lá. E ele frequentou lá mais de um ano, sem ver ela, sem os dois se encontrarem. E Deus recuperando ele para ela. E ela estava lá, né, naquele ano, na reunião sentimental. Deus, eu não queria, o Senhor mandou eu fazer, eu estou aqui fazendo por obediência, mas eu não quero casar, eu não quero marido. E de repente, quem aparece na frente dela? O ex. E não apareceu, apareceu dizendo, eu mudei, eu sou um novo homem, e eu quero me consertar contigo, que eu sei que você está só, você não arranjou ninguém, e eu quero casar contigo novamente. Eu sou crente, ela dizendo para ele, né, eu sou crente, eu não vou casar com qualquer um, embora você seja o pai do meu filho, mas eu não, mas eu também sou crente. De qual igreja? Eu sou da Igreja da Graça. De onde? Da Almirante Barroso, número 80. Eu sou de lá, mentiroso. Então vamos lá com o pastor. E eu entrei no meio dessa confusão. E falei, não, o irmão se batizou, o irmão está aqui com a gente, já tem bastante tempo que ele está aqui conosco aqui. E ele não me contou nada sobre ela não me falou quem era ele. E de repente os dois estão dentro do meu escritório para se aconselhar. E o que o senhor acha? Eu acho que vocês devem namorar, mas só não vai fazer besteira. Namora primeiro, depois que pegar a bênção, casa, depois que casar, aí vocês podem ver. Então os dois lá hoje, já estão aposentados, já os dois curtindo lá no interior do Rio de Janeiro, morando lá e vivendo de boa, casados quase 20 anos depois. Quer dizer, ficaram separados 20 anos, agora tem mais 20 anos que estão casados novamente. Como é que Deus faz as coisas, irmão? Então não fica tentando querer ajudar Deus, falando, ó Senhor, faça assim, ó Senhor, faça aquilo. Não, meu irmão, tem um ditado que meu pai dizia, que manda quem pode. Então o que Deus te mandar fazer, não questione ele. É bom só abençoar Ismael. Não, Abraão, eu vou abençoar o Ismael, mas o Ismael não é o meu plano original. Deus pode abençoar o que você estiver fazendo, mas não é o plano original dele, filho. E o plano original de Deus não tem a perfeição. Se não for o plano original de Deus, não vai ter a perfeição, em outras palavras. Não vai ter a satisfação que Deus deseja lhe proporcionar. Você pode negociar e achar até que Deus aceitou sua negociação. E olha quantos entram numa barca furada porque achou que Deus aceitou a negociação dele. Quantos? Ah, Senhor, eu gostei desse camarada. E Deus disse, mas não é esse não. Senhor, mas esse é o sonho meu. Mas Deus disse, olha, aquele carequinho ali que vai ser a benção. Mas eu não gosto de homem careca. Mas ele não vai te chifrar. Não é porque o carequinho é fiel não, né? Tá, irmão, eu estou dando um exemplo. Ah, Senhor, eu queria o Roger Gere. Ele disse, o Gere vai dar para trás. É melhor tu pegar o Alain Delonge. Ali, né? O camarada fica querendo. Abraão chega lá e diz, é melhor só abençoar Ismael, aceita ele como filho original. E Deus pega e diz para ele, e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque. Começou aí, ó. Por quê? Porque Isaque significa riso. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a tua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também eu tenho ouvido. E eis aqui o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com
Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. E ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Deus acabou de falar e foi embora. Capítulo 18, já estou terminando, diga graças a Deus. Capítulo 18, versículo 9 diz assim: disseram-lhe, onde está Sara? Irmãozinho, ei, você que precisa de uma bênção, cuja esposa precisa estar junto com você nesta bênção, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde está sua mulher? Quando Deus fala onde está, Ele não está perguntando assim, qual é o lugar que ela está? É como está. Deixa eu te falar uma coisa. A minha mulher, um dia, ela me surpreendeu. Eu não tratava ela assim, não. Eu tratava ela como a minha mulher. E um dia ela virou para mim e eu me dedicava muito na igreja. Acho que eu era até mais dedicado do que sou hoje, porque hoje eu tenho tantos afazeres que eu me canso e a dedicação que antes eu tinha para com a igreja, eu não tenho mais. De quê? De visita, de atendimento, de você ir numa confraternização de uma família e você poder curtir ali um casamento, uma festa, e você estar presente ali naquelas coisas. Hoje, meu irmão, quando eu faço uma cerimônia, o que eu mais quero é ir para casa para me descansar, para me repousar, porque a gente vive numa correria do inferno, uma coisa que a gente não tem prazer de reunir e de pegar ali, estar ali com as pessoas e compartilhar as coisas com elas. Antigamente eu tinha mais isso. E eu me dedicava muito nessas coisas. Eu atendia as pessoas, eu conversava com as pessoas, eu tinha paciência de sentar e ficar ouvindo a pessoa horas e horas e horas ali, a pessoa falando comigo e você atendendo as pessoas daquela forma. Hoje também eu faço, mas não na proporção que eu fazia antes, que antes eu me acabava mesmo daquilo. Mas o que ocorreu? A minha esposa, vendo tudo isso, um dia ela chegou comigo e disse assim, eu quero falar contigo, mas não como sua esposa. Eu sou dizimista da sua igreja, eu frequento sua igreja, eu sou sua ovelha, eu quero um atendimento, não é de marido, é de pastor. Se você senta e atende todo mundo na igreja, então hoje você vai ter que sentar e me atender, porque eu quero hoje um atendimento e não sei que horas eu vou terminar o que eu tenho para te falar. Eu falei, meu Deus, a coisa é séria. Eu já tinha me arrumado, eu tirei minha roupa, né, tirei meu paletó, troquei as minhas vestes, sentei lá na cama e disse, bom, aqui é o único lugar, essa é a única ovelha que eu posso atender em casa. Né? E deitada ainda na cama, e essa é a única ovelha que eu posso conversar com ela dessa forma. E liguei para cá, para a igreja e falei, pastor, toca o escudo que hoje eu não apareço aí, porque não me deu perspectiva, que hora que me liberaria. Falei, hoje eu devo não aparecer aí, eu vou fazer um atendimento de uma coisa muito séria. E sentei lá e ela foi falando. E ela foi falando, e ela foi falando, e ela falava e ela chorava, e ela chorava e falava, e chorava e falava, e falava e chorava, e foi, eu acho que umas 2 horas da tarde a gente estava liberado. Isso começou às 7 da manhã, atendimento longo. E depois eu falei, então vamos almoçar, vou levar vocês, agora estava tudo certo, fizemos uma oração, dei para ela os conselhos certinho, de pastor para ovelha, como é que tinha que ser, e nós saímos dali, fomos almoçar, e voltei para casa, tem mais algum atendimento, preciso de mais alguma conversa, e nós conversamos e tal, mas eu tô brincando contigo, mas deixa eu te falar uma coisa interessante. Ela estava sempre do meu lado, mas como ela estava, ela não me demonstrava, e eu também não percebia. O quê? Que a minha mulher não estava na mesma fé que a minha. E tem bênção de Deus, irmão, na sua vida.
que para você receber, você não receberá sozinho. Você vai ter que receber junto com a outra pessoa cujas promessas estão entrelaçadas. Existem promessas para a família que só serão cumpridas se o seu familiar estiver naquele mesmo patamar. Então, em outras palavras, o que o Senhor Deus estava dizendo a Abraão? Abraão, você já ativou o botãozinho da fé no seu coração. Porque eu falei com você palavras que ajudou você a despertar essa fé. Agora, Abraão, o botãozinho da fé de Sara não foi despertado. Por quê? Porque o que eu falei com você, você não passou para ela. A fé vem pelo quê, irmão? Se Deus te fazer essa pergunta, onde está seu filho? Você vai dizer, está por aí. Não, Deus não está perguntando onde é que ele está. Como ele está. O que Deus tem te falado, o que Deus tem colocado no seu coração, você tem falado com seu filho. Pastor, ele não me escuta, mas Deus não está perguntando se escuta, Deus está perguntando se a gente fala. Porque eu falo com os meus, por exemplo, se quiser ouvir, se quiser enfiar a cabeça na fossa, enfia, mas não com meu consentimento. O que eu tenho para falar, o que eu ouvi, igual ontem eu falei com um lá em casa, não vou nem falar o nome. Pode ficar com raiva, pode torcer o bico, pode ficar chateado, mas eu vou falar e acabou. Não quero saber. O que eu não quero, meu irmão, é de Deus chegar para mim e fazer essa pergunta. Como está seu filho? Como está sua mulher? Como está sua mãe? Sua mãe está na fé? Pastor, porque Deus não cura minha mãe, mas sua mãe está, mas minha mãe não vem na igreja. Deus não está perguntando se ela vem na igreja, Deus está perguntando se a igreja vai a ela. E quem é a igreja lá da sua casa? É você. Sou eu a igreja da minha casa. Se eles não vêm à igreja, a igreja tem que ir até eles, meu irmão. O que Deus está falando com Abraão? Abraão, cadê Sara? Poxa, Abraão, você sabe por que passou-se 25 anos só com palavra, Abraão? Porque o despertamento da fé não foi feito, meu irmão. Eu vou voltar a frisar novamente. É a mesma coisa, olha, a promessa que Deus tem para o Brasil, a promessa que Deus tem para a igreja, a promessa que Deus tem para esse ministério. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes, eu tenho um irmão aqui na nossa igreja, que um dia ele virou para mim e disse assim, pastor, eu gosto quando o senhor faz um ato de fé. Eu disse, por quê, irmão? Porque isso ativa a minha fé e toda vez que o senhor faz, eu faço. E toda vez que eu faço, Deus me abençoa. Por quê? Porque a fé daquele irmão é despertada. Ele une a fé dele com a nossa fé. Mas quantas vezes a pessoa, por exemplo, está aqui como Sara, precisando de um milagre com a fé apagada, com uma fé zerada, com uma fé sem coisa alguma. A mesma coisa, às vezes o pastor dá uma mensagem e aí pega e chama assim, venha cá na frente que eu vou orar por você agora e o poder de Deus vai vir aqui e vai fazer. O pastor tem a fé para aquilo, mas você às vezes até vem, mas como é que está a sua fé? Você crê que realmente aquilo vai ocorrer contigo? Aquilo vai acontecer na sua vida? Vou lá, não custa nada, né? Não, meu irmão. O que Deus estava falando a Abraão, onde está Sara? Era para ela estar aqui contigo. Você está vindo sozinho. Que foi isso, na época a minha mulher reclamou comigo. Ela disse, você está crescendo sozinho, você está me deixando para trás. Pastor, mas só eu que venho na minha casa. Mas você ouve, não ouve? Ouço. Por que você não leva? Porque Davi foi lá, dançou, pulou, todo mundo foi lá, recebeu a arca, balançou, gingou, dançou, voltou, pegou bolo, pegou carne, pegou tudo e levou para abençoar a sua família.
Davi está voltando para abençoar a sua família. O que a mulher dele chamou ele? Não vou nem te falar no que ela queria chamá-lo. A palavra que ela designou para ele. Você estava dançando, pulando como um homem sem vergonha. Hein? Um homem que gosta de homem, né? Mais ou menos é o que ela chamou ele. E por causa daquilo ali, ela ficou com o ventre dela seco. Ela não conseguiu gerar um filho. Por quê? Porque a bênção que o marido estava levando para casa, ela rejeitou. Davi estava levando a bênção para casa. Nós estamos levando a bênção para a nossa casa. Onde está seu pai? Onde está sua mãe? Qual é a fé? Um dia eu estava na minha casa, minha filha estava grávida, já no finalzinho da gravidez, eu entrei, eu tive um sonho, Deus me deu uma palavra, diz que velho tem sonho, né? E Deus me deu uma palavra, eu entrei no quarto, ela estava deitada. Eu chamei ela e perguntei para ela, se você precisasse de um milagre, você receberia sozinha? Ela disse, não, pai. Falei, tudo bem, então deixa comigo, já que eu vou ter que entrar nesse circuito, vamos entrar. E daquele dia em diante eu não sabia o que estava acontecendo, mas se a gente não tivesse ficado esperto, talvez o meu netinho não estivesse aí hoje. Por quê? Porque o médico dela, quando marcou para ela retornar, e aquilo me inquietou, e eu disse, chama outro médico, procura, vai em outro, eu não quero saber se ele está ou se ele não está, mas ele já falou, eu não quero saber, criou até um clima, uma confusão, e quando foi na outra médica, a médica foi, fez o procedimento, ela disse, não vai nem para casa, pode mandar buscar suas coisas, que nós vamos tirar a criança agora. Por quê? Porque ela estava perdendo líquido e não via. E a irresponsabilidade do outro médico, que sumiu, que desapareceu no mapa, não estava nem aí para isso, né? E marcou para voltar só naquele tempo definido. A criança ia morrer. Por que Deus deu a bênção e guardou? Por causa disso. Você tem que colocar a fé da outra pessoa na mesma fé onde está a sua. Ainda que você não tenha a fé suficiente, mas você tem que se ajuntar com aquele que tem a fé. Porque quando você se ajunta com os incrédulos, você se torna incrédulo igual eles. E quando você se ajunta com as pessoas da fé, você passa a acreditar igualzinho eles também. Da mesma maneira. Por isso que o Paulo diz para a gente se ajuntar com aqueles que com um coração puro invocam a Deus. Tem gente, irmão, que vai para qualquer igreja, que vai lá para a igreja de um salafrário, de um bandido, de um canalha, de um adulto, de uma prostituta. Não, mas eu estou buscando Jesus. Tá bom, mas você está junto com quem? Qual o coração dessa pessoa que você se junta com ela? Como é que é o coração desse homem ou dessa mulher com quem você está se ajuntando para buscar a Deus? Vai por aí. Então, quando Abraão, Deus está questionando ele, onde está Sara, tua mulher? Sabe onde é que Abraão falou que ela estava? Está aí a resposta. Aí ele disse, eis-a ali na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá o quê? Um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em dias. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, na verdade darei eu luz ainda, havendo já envelhecidos? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Então vejam só, quando o Senhor disse para Abraão, e Sara estava escutando lá da tenda, veja bem que ela estava lá na tenda,
né, enquanto Abraão estava com Deus lá do lado de fora. Às vezes nós estamos com Deus na casa dele e os nossos familiares estão aonde? Em casa. Em casa. Mas com quem Deus estava falando? Ele não estava falando com os que estavam em casa. Os que estavam em casa ouviram. Ele estava falando com quem estava com ele. E quem recebe de Deus a promessa, pode levar ela para casa. Então você pode ver que enquanto Sara estava lá de dentro da sua tenda, ouvindo a conversa lá fora, e na hora que Deus falou assim, ó, daqui 9 meses, que o tempo da vida é 9 meses, daqui 9 meses eu vou voltar e Sara vai ter um filho. Sara, eu já velha, meu marido já velho, nós tentamos isso tantas vezes novas, já vem essa história de novo, outra vez. Se quando a gente era jovem não conseguiu, agora que a gente vai conseguir, meu senhor já está velho, meu marido já está velho, coitado. Em outras palavras, o que Sara estava dizendo? Como homem, Abraão não funcionava mais, porque o homem conhece a sua mulher, e a mulher conhece o seu marido. Não funcionava mais, havia cessado. Assim como os costumes dela haviam cessado, ele também. Não tinham mais nada. E o que Sara faz? Ela ri. E o anjo vai e pergunta, tem alguma coisa difícil para Deus? Você está rindo por quê? Ah, não estou rindo não. Está sim. E eu vi você rindo. Em outras palavras, irmão, não leve as promessas de Deus na brincadeira. E não receba as promessas de Deus somente com alegria. Por quê? Porque se você abrir a sua Bíblia em Mateus 13, tem lá uma das sementes cai, e elas caem no lugar aonde produz alegria. Mas a alegria é passageira. Aquela alegria logo se dissipa. Então não recebe as promessas de Deus e fique alegre não. Você pode receber e ficar alegre, mas guarde as promessas. Guarde elas com você. Por quê? Porque elas têm um tempo determinado. Escuta o que eu vou te falar. Toda promessa de Deus tem um tempo determinado. Toda promessa de Deus, eu vou repetir de novo, tem um tempo determinado. Promessa para casamento, promessa para filho, promessa para família, promessa para prosperidade, promessa de salvação, promessa de tudo nas Escrituras, tem um tempo determinado. Em outras palavras, essa palavra é uma semente que tem que germinar, cada semente tem um tempo para ela nascer. Tem um tempo para ela gerar, tem um tempo para ela produzir fruto. Assim é a palavra de Deus. Naquele caso de Sara e de Abraão, durante 9 meses, Abraão deveria manter viva a sua convicção de que Deus cumpriria. Por isso que Hebreus 11:11, na parte final, quando eu te disse, não esqueça, pois teve por fiel aquele que prometeu. Deus não brinca com os nossos sentimentos. O apóstolo Paulo diz que em todas as promessas de Deus nós temos nelas o sim e por elas o amém. Procure colocar, se você, por exemplo, é casado e se você tem família, procure colocar sua família dentro destas promessas, ou essas promessas dentro da sua família. Por quê? Porque você vai precisar deles para essa promessa se cumprir. Se você não levar elas e ficar com elas somente no seu coração. Tanto é que o anjo, isso foi proposital, porque vejamos bem, quando Deus encontrou Abraão da outra vez, Sara estava perto? Não, Abraão não levou ela. Mostra o distanciamento que existia. Agora, quando o anjo está falando com Abraão, Sara estava dentro da tenda, e o anjo está perguntando, cadê Sara, tua mulher? Era para tua mulher estar aqui contigo. É melhor serem 2 do que 1. Porque o cordão de 3 dobras, quando é 2, junta mais 1.
Eu vejo, por exemplo, marido dizer assim: eu vou pedir a Deus, vou buscar a Deus para Deus me abençoar, porque o meu marido vai ver que eu não preciso dele. Você se engana, Deus nunca vai te abençoar sem seu marido. Você está enganada. Ah, pastor, eu vou buscar Deus, porque Deus vai me abençoar, eu vou provar para minha mulher que eu não preciso dela. Doce engano seu, irmão. Deus só vai abençoar você quando você estiver unido com ela, porque é a mulher da sua aliança. Ele não abençoou Abraão separadamente, ele abençoou Abraão, e ele está dizendo para ela: eu vou colocar a bênção em Sara também, Abraão. Porque a bênção em Sara não estava. Para Sara gerar o que Abraão queria mais na vida, Sara tinha que ter a bênção.